Boa tarde, amigos do Facebook. Aqui apenas uma complementação a remates do que nós expomos anteriormente. Principalmente porque nós começamos logo no início a falar da questão do problema do mal sendo individualizado, dos problemas hoje que nos rodeiam, principalmente e especificamente a questão sanitária da pandemia, que é uma questão mais geral, tipo cósmica, uma questão individual, que é o problema do criminoso Lázaro, que tanto aflige. Nós agora nós fizemos um apanhado geral sem citar em que isso tem a ver, apesar que uma pessoa mais centrada poderia já perceber o que está acontecendo. Primeiro, são arremates, tem alguns esclarecimentos, vamos ler alguns textos que depois nós lemos com a dicção bem acelerada, talvez não dê para entender, e textos importantes para se entender aquilo que nós queremos apresentar. E de outro lado, ver também a questão de algumas coisas que nós anotamos que são importantes e que nós não explanamos. Realmente nós desconsideramos, muito por conta da exiguidade do tempo, muito por conta desse jeito acelerado de falar, porque na internet as coisas são muito rápidas, a gente tem que ser bem rápido, mas a temática em si exige uma certa explanação mais demorada. Primeiro vamos ver a questão do mal que nós falamos, que para Hegel seria o desejo, e nós falamos que o tradutor da obra que pela editora Vozes, foi Paulo Machado, ele fez a introdução que ele corroborava com nós sobre esse aspecto. Assim, vamos ver aqui. De um lado, o egoísmo radical do desejo descreve a figura da consciência de si na sua intimidade vazia de outro objeto. O objeto consumido na satisfação mostra-se incapaz de exercer a mediação exigida para que o saber de si mesmo se constitua como resultado dialético e, portanto, fundamento do saber do objeto. O infinito do desejo é, nos termos de Hegel, um mal infinito. Aqui nós vemos a indicação da questão do mal como um problema que Hegel queria abordar, mas não foi assim de modo direto. Queria abordar, não, ele abordou, mas não foi assim de modo direto. Outra questão é uma questão fundamental, até pelos termos empregados, para a gente já focalizar o problema que nós estamos vendo da pandemia e do problema de Lázaro, que é o problema do mal dentro de uma perspectiva lógica de a pessoa não atingir a questão universal de modo satisfatório. Ele para, muitas vezes, no seu singular ou na sua particularidade, naquela sua visão centrada, que gera distorções. Vamos ler a passagem de Hegel também, mais detalhadamente, para sentirmos essa questão mais aprofundada. Aqui temos: o pulsar do coração pelo bem da humanidade desanda assim na fúria de uma presunção desvairada, no furor da consciência para preservar-se de sua destruição. Isso porque ela própria, fora de si, a subversão que ela é ela mesma. Isso porque ela projeta fora de si a subversão que é ela mesma, e se esforça por considerá-la e exprimi-la como um outro. Então, a consciência denuncia a ordem universal como a perversão da lei do coração e da sua felicidade. Perversão essa inventada e exercida por sacerdotes fanáticos, por tiranos devassos, com a ajuda de seus ministros que, humilhando e oprimindo, procuram ressarcir-se de sua própria humilhação. Em seu desvario, a consciência denuncia a individualidade como fonte de seu desvario e perversão, mas uma individualidade alheia e contingente. Porém, o coração, ou seja, a singularidade, fonte mesma desse desvario e perversão, porém o coração, mudando, é a fonte mesma desse desvario e perversão. Seu agir só tem por resultado que essa contradição chegue à sua consciência. Com efeito, o verdadeiro para ela é a lei do coração, algo meramente visado, que não suportou a luz do dia como a ordem estabelecida, mas que, ao contrário, apenas exposta a essa luz, cai por terra. Essa lei que é a sua deveria ter efetividade nesse caso,
A lei, enquanto efetividade, enquanto ordem vigente, é para ela fim e essência, mas também, imediatamente, ela, a efetividade, precisa ela como ordem vigente. Antes, nada. Voltando ao nosso problema, tem duas questões a serem vistas. Quando fala da questão da denúncia dos sacerdotes fanáticos e tiranos, voltando lá, tem um termo certinho que ele fala, tiranos devassos. A devassidão, sacerdotes fanáticos, a devassidão aqui, trazendo para a nossa realidade de tiranos, né? Tirania a gente vê em pessoas que defendem a ditadura, está todo mundo falando aí. Devassos muitas vezes não tanto pela conduta própria individual da devassidão, pode ser nas suas atitudes e nas suas palavras com os outros, essa atitude de afrontar. Dentro da pandemia que nós vivemos, tivemos várias situações nesse sentido. E essa situação causa uma certa revolta no indivíduo comum, que leva a uma situação delirante. Poderia ser o caso de Lázaro. Os sacerdotes fanáticos, nós vamos ligar aqui, e também os tiranos, eles defendem uma certa racionalidade. O sacerdote também fanático tem uma certa racionalidade. Aqui que nós inferimos uma inferência um pouco maior, né, da questão de sacerdotes e governos que veem a sua visão pessoal e particular como a que deve dominar dentro das situações. Essa é uma visão corrupta. A corrupção, na sua essência fundamental, é a pessoa usar o Estado para seus interesses particulares. No geral, ela implica uma vantagem de ordem econômica, mas pode não ser assim, pode ser uma vantagem de ordem apenas dela mostrar o seu poder e subjugar os outros, e desprezar os outros, desprezar os sofrimentos dos outros. Isso é um tirano devasso. Aquele que menospreza o sentimento dos seus súditos, aquele que acha que uma situação de tragédia pessoal dentro de uma morte é um mimimi. Então, é uma situação que causa um desvario. O desvario, por sua vez, e Hegel, mais para frente, vai ter uma análise no direito um pouco centrada nisso, volta à questão do estado de natureza. Um dos problemas do direito, e o direito surge, é para superar o estado de natureza, da lei de todos contra todos. Então ele vai fazer uma filosofia do direito. E num estado de crise, de pandemia, as pessoas voltam para o estado de natureza e se entregam mais fácil aos seus instintos. A questão da saúde, também nós vamos ver aqui, nós tínhamos colocado nessa questão da lógica, da metafísica, do singular, particular e universal. E nós colocamos aqui, pelo que nós lemos, que nessa questão lógica, ou por problemas realmente cognitivos, ou ignorância, ou por problemas de má índole, a pessoa tende a prevalecer o seu interesse, a sua visão pessoal sobre o coletivo. Na coisa aqui, na questão da pandemia, teve essa questão, nós colocamos bem aqui, a questão do bem e da saúde, nós colocamos e nós não expomos outra vez. Nós falamos que é saúde na questão singular, particular e universal. Singular, as coisas apetecíveis que te dão prazer. Aí o particular, separar o que é apetecível, que te dá prazer e que é saudável. E o universal, essa coisa particular, apetecível e saudável gera um bem que ou uma atitude boa, né? Na pandemia nós vemos muito isso. As empresas visando lucro, está visando algo que lhe agrada mais. O governo também, vendo a economia como um fator de interesse de divulgar o seu nome, agrada mais, a economia está andando. Mas tem a questão de saúde. Então, o que é o bem? Aqui fica bem claro, é juntar o que é saudável e o que é apetecível. Você tem que abdicar alguma coisa para ter o bem. E muitas vezes, mesmo as igrejas, elas viram mais a questão do seu bem. Elas abriram um templo, não é para o povo entrar, muitas delas, muitos padres, muitos pastores, abriram para que o povo depositasse as suas ofertas e elas tivessem lucro. Elas estão visando o seu interesse particular e estão visando só as coisas apetecíveis, não uma coisa saudável de ver que a aglomeração ia trazer a saúde. Então não estavam lutando pelo bem. Nós falamos
É uma questão lógica, da lógica antiga. A lógica antiga vai falar nos instintos. Nós já vimos, Aristóteles estava falando que o bem é o equilíbrio, a felicidade é o equilíbrio dos seus desejos e o equilíbrio da razão. Então não estava. Aí nós vemos no particular, uma coisa vem a questão do negativismo, muito por conta disso. E as pessoas que não aceitam são as pessoas rudas, mesmo de leitura, formados, mas são rudas, são carrancistas por não procurarem ver isso. Eles estão tendo uma visão parcial a partir dos seus interesses particulares, não estão vendo um interesse geral. Isso não é racional. Então, quanto ao problema da metafísica, nós queríamos enfocar isso. Em relação à religião, nós fizemos uma tríade que tem na obra de Hegel, que é uma tríade boa, que é a questão da religião natural, religião da arte e da religião revelada. E nós vimos, o sistema de Hegel é um sistema que volta para isso. E colocando aqui como a religião natural, como um singular, a religião da arte, fazendo paralelo a religião natural como um singular, um paralelo, a religião natural como um singular, a religião da arte como um particular e o cristianismo como universal, ou uma religião revelada, mas nós colocamos o cristianismo porque Hegel colocou o cristianismo e nós damos a visão do porquê disso. Então nós vemos que as coisas voltam. Na questão do Lázaro, teve alguma inferência que ele participava de uma religião de origem natural, considerada natural, apesar de ser estabelecida, mas algumas práticas religiosas na sociedade brasileira são de origem natural, são de origem animistas. Nela vamos ver umas questões, dessas questões de trabalho que nós vimos lá. O problema da religião natural, ela é um processo, quando ela é a questão da pessoa de voltar, o Hegel tem esse lado, que natural é uma relação natural, espontânea, imediata. Isso é bom. E Cristo, nós vimos que ele valorizava um pouco essa volta. Mas tem os seus problemas nessa questão natural. Hegel, na fenomenologia, ele vai falar da questão das plantas e dos animais. E as religiões naturais, muitas vezes, elas colocam totens e visões ou diretas, como relacionadas a animais. Na época de Hegel, tinha os vikings e as religiões nórdicas, né, que tinham aqueles deuses como com chifres. É toda uma questão de potência e de poder que a pessoa vai exercer sobre o outro. Esse é o problema da religião animista. Os vikings usavam aquele chifre para reforçar essa questão da animalidade. E no Brasil, algumas religiões têm esse lado de valorizar o guerreiro. Vamos ver em Hegel, vou ver se eu consigo abrir, onde ele fala dessa questão da religião natural. Eu tinha aberto para hoje, mas agora não vi. Vamos ver se aqui conseguimos, se o sistema deixa. A religião natural, ela aqui realmente não vai ter, ela vai estar mais presente na Fenomenologia, parte 2. Vamos ver se consegue. Parte 1, Fenomenologia, parte 2.
Isso que nós estamos vendo, esse livro é de 1807, 8, mais de um século, e seus assuntos são atuais. Apesar do linguajar que Hegel tem, não é um linguajar fácil, e muitas vezes a nossa conclusão talvez não seja o que realmente Hegel queria dizer. Mas as coisas mais ou menos batem pela tradição e a proposta arqueológica não é uma proposta para ser sintônica com o que realmente o filósofo falou, mas aquilo que se refletiu na sociedade a partir daquilo que ele falou. Na religião natural, se abrir, Hegel vai falar dessa questão das pessoas que visualizam a natureza e visualizam a questão da guerra, e os deuses são ligados a essa questão animal. Pode ser que, participando muitas das religiões de cunho animistas, não tem essa posição, não é algo oficial, mas uma pessoa dentro de uma situação de crise e do estado de natureza, de desvario, como ele fala, essa posição dessas religiões pode ter gerado essa questão das atitudes violentas. Não se pega nada disso, essas religiões, mas uma interpretação pode ter chegado a isso. E muitas dessas religiões, por interesse particular e de contato com o público, de ativar do público, fazem realmente esses famosos trabalhos, né? E coisas como se voltar, vamos ler, mas esse é o problema que nós temos que voltar. Se voltar, nós vamos voltar a ler, mas quem for ler, pegar a parte. Eu vou pegar aqui do livro mesmo, direto de Hegel, na parte da filosofia da religião natural, um capítulo que ele fala da planta e do animal. Aí, esse panteísmo, de início, a tranquila subsistência desses átomos de espíritos, converse no movimento panteísmo. Você colocar Deus nos animais, você está fazendo uma espécie de panteísmo. Converte-se num movimento agressivo dentro de si mesmo. A inocência da religião das flores, que é somente a representação cadente de si, passa a seriedade da vida guerreira. A culpabilidade das religiões dos animais, a tranquilidade e impotência da individualidade contemplativa passam a ser para si destruidor. De nada serve ser retirar as coisas da percepção. A morte da abstração que tem elevado a percepção espiritual, a animação desse reino dos espíritos tem nessa morte pela eternidade e a negatividade, invadem sua inocente indiferença. Por meio delas, a dispersão em uma multiplicidade de tranquilas figuras vegetais torna-se um movimento agressivo, em que as faz inchar o ódio de seu ser. A linguagem é meio, mas o sentido do panteísmo, que nós vimos, a gente fala aqui na religião dos animais e das flores, né? Esse será agressivo, muitas vezes, as poções, né? Os venenos também, está colocando aqui, né? Para destruir o outro. Tem essa questão dessa religião animista, de fazer aquelas poções de magia, a partir das ervas, né? E buscando o seu lado agressivo. Eu já via isso porque a Alemanha, ela tem, apesar de ser branca, tudo, né? Mas tem um passado tribal que era bem visível ainda na época de Hitler. A Alemanha veio se unificar como Estado nacional moderno na Segunda Guerra Mundial. E essa busca de unidade, de totalidade, era até uma necessidade política da Alemanha da época de Hitler. E na Alemanha tinham várias tribos nórdicas que tinham religiões de cunho animistas que nós conhecemos, né? Dos vikings, né? Do Odin, o Thor, né? Até hoje, uma certa direita, até com uma desculpa cristã, não sei de onde, recupera isso. Nós vimos na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, no início desse ano, 6 de julho, pessoas com figura dos vikings, né? Então, essa visão a universalidade do cristianismo, ela é bem, nós não enfocamos muito bem, e nós iríamos enfocar na Revolução Francesa, que nós já colocamos na igualdade, liberdade e fraternidade, são termos universais, oriundos da metafísica, são termos da metafísica.
Elas têm origem cristã, nós já vimos, né? Tem as passagens, conhecereis a verdade vos libertará. Tem a questão da igualdade, eu vim para que todos tenham vida. E a questão da fraternidade, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. Essa questão da universalidade e também dessa universalidade que volta para o singular. O cristianismo o cristianismo, seu início, era uma religião singular de um povo totalmente desconhecido da história do mundo. E isso nós vimos com Teilhard de Chardin. Nessa questão, o cristianismo busca superar esses entraves e essa visão particular, essa visão singular, no cristianismo, uma visão boa, que se tornou uma questão particular, do período histórico, e depois passou para o Império e para a humanidade até hoje. E nessa questão singular de um povo escravizado, tudo, ela ainda tem muita ressonância nas religiões cristãs. Um exemplo primordial, valorizando o Hegel, que era protestante, tem os movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos, que foram capitaneados pelos pastores negros, que eram escravos e protestantes, pastores cristãos. Até hoje, agora, ainda reflete a recente mudança que teve nos Estados Unidos, foi por conta ainda da perseguição. Agora, por gente igual esses aqui, que se dizem cristãos, mas perseguem os negros, e essa não é a posição de Cristo. De novo, os pastores cristãos foram à frente, e pastores negros dos Estados Unidos, e promoveram a mudança. A igreja vem tendo mudança, porque teve um Concílio Vaticano II, que teve uma abertura da igreja toda para o mundo, né? Tem a teologia da libertação, que procura resgatar esse singular dos povos oprimidos, né? A teoria do oprimido, a questão dos povos que são excluídos, né? Essa questão da dialética de Hegel de novo, que volta a ter o seu valor, né? O lado positivo dessa volta. O lado negativo, anacrônico, aquele lado que essa volta faz para a pessoa defender o seu interesse singular e particular. Mas essa volta pode ser para defender um interesse de algum que em termos minorias, né, mas que são importantes, não podem ser desprezados como ser humano. E a questão boa da religião natural, dessa teologia da libertação depois, e da religião natural, é a questão da nova era. A nova era é uma volta, um pouco, essa valorização da religião natural, da natureza, mas de um jeito já positivo, de integração, não um jeito de confirmar a dominação. Inclusive, a dominação humana é um dos pecados da nova era, né? A questão da natureza, que a atividade humana exploradora junto à natureza, né, subjugadora, está causando as catástrofes e pode ter uma reverberação no todo do cosmos, inclusive falar, enfim, da própria humanidade por conta desse todo maior. Né? E aqui já tem um singular da natureza, que era singular, o homem achava que era maior, o Teilhard de Chardin ainda coloca muito isso, mas vemos que existe uma ordem maior. E a religião, do lado um pouco já desgarrando da libertação meramente social, alguns teólogos de uma libertação já vê essa libertação da natureza, que nós já vimos, já foi plantada por São Paulo, Cristo primeiro, os Salmos, nós já vimos o Salmo 18 e o 19, fala que o universo narra as glórias de Deus, né? Uma geração a outra, uma estação a outra, e vários salmos falam dessa questão da presença de Deus na natureza. E a Bíblia, na questão ainda do paraíso, o paraíso era a harmonia do homem com a natureza, o homem tinha e perdeu. Aí já uma outra discussão, volta um pouco essa questão da religião natural, dessa experiência mais ingênua, direta com as forças da natureza, mas não de forma interesseira e para justificar a dominação do homem e utilizar a natureza, mesmo alguma tendência das religiões helenistas tinha essa tendência de utilizar a natureza para confirmar um poder. Aí isso na questão da religião.
Na questão da ciência, essa questão da visão particular, não ver a geral, e procurar soluções milagrosas, né, a partir da sua visão particular, soluções milagrosas para as coisas, sem passar pelo crivo científico. Isso muitas vezes pela própria religião. Mas como já vimos, a igreja pegou e Cristo falar conhecer a verdade. Esse conhecimento, nós vimos que a igreja foi fundamental para a igreja fundar as faculdades e universidades na Idade Antiga. E valorizar o conhecimento antigo também, o conhecimento concreto. E o conhecimento leva à verdade que leva a Deus. Mas, então, essa visão religiosa quer voltar a uma visão meramente do milagre imediato. Ora, já é um milagre, nós contamos a história da vacina, é praticamente um milagre, porque de onde teve a iluminação de Jenner, teve outros também, né? Mas o primeiro dele foi Jenner, que um médico, se não me engano, alemão, acho que é Alfred Jenner, se conseguir que se abre aqui, Jenner e a vacina. Nós vamos aqui, a enciclopédia virtuais, o Google, Jenner e a vacina, Jenner, deve ser em inglês. Ao observar pessoas que ordenhavam vacas, não contraíam a varíola desde que tivesse adquirido a força animal da doença, Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola e inoculou um menino saudável. Gêmeos, onde teve essa iluminação. Jenner, vamos ver a origem dele, mas para ver pelo nome aqui, ele deve ser inglês, naturalista, a primeira vacina. A gente vai ver de onde que ele surgiu. Mas ele foi importante na espada de Hegel, que foi um fato médico em inglês de Gloucestershire. Então, de novo, aquela questão do singular e do particular. Nos remédios milagrosos, tem muitos de origem científica, mas pelo que se tem, se para no particular. Nós vimos que o processo científico também é a questão do singular. O singular é um universo sem conceito, sem conteúdo, né? Um universo de várias fórmulas. Se separa uma e dá a amostra, ver a testagem em pessoas para ver universal, se aquele universal, se aquele remédio realmente serve para combater aquela doença. Pelo que nós estamos vendo, as pesquisas pararam no particular, não atingiu o universal. Então, esses remédios, é claro que aqui tem uma questão que muitos levantam, né, que pode ser interesse dos laboratórios, mas nos Estados Unidos, o primeiro foi Trump que liberou isso, e nos Estados Unidos, como a sociedade de mercado, totalmente liberado. Aqui no Brasil, foi uma campanha grande e houve certa boicote nos Estados Unidos liberado. Se tivesse realmente curado, não teria o tanto de morte que teve nos Estados Unidos, e o próprio Trump voltou atrás e depois valorizou a vacina. Voltou de novo para a questão da vacina. Então, essa questão do método científico é um método lógico e as descobertas, muitas vezes, são milagrosas. No início, teve médico, eu vi vários médicos falando, é muito difícil conseguir uma vacina que debela o vírus assim. Geralmente demora 4, 5 anos para se desenvolver uma vacina. Em menos de anos desenvolveu e tem resultados benéficos. Ainda está em avanço ainda a ciência, um certo absoluto. Já pensou que o caminho é esse, houve várias curas, inclusive países já liberaram, mas as coisas estão avançando e vai ter outros problemas. A ciência, o absoluto de Hegel na ciência está em processo, esse processo não termina. Então, esse tem de ver um milagre disso. Esse milagre é um milagre
do conhecimento que Cristo faz, que traz a verdade. Então a ciência tem esse fundo. Quando utilizada, a ciência tem seus interesses também no campo político, tem o problema das armas, né, armas atômicas, que a ciência está muito envolvida com esses problemas, né, mas tem um lado bom que é procurar realmente uma melhor condição de vida para as pessoas. Era isso, nós agora fizemos o arremate, fizemos a questão direta do mal. Tem o problema de laço que é um problema de psicanálise, voltando um pouco para fechar, né, falando da pandemia na ciência, né, e tem a questão das ciências mesmo, né, tem a psicanálise, a neurociência, que pode ser um distúrbio de órgão neuronal, então de órgão da formação psíquica da pessoa. Tem alguns depoimentos que a mãe dela, acho que foi agredida pelo pai, né, e aquilo marcou muito a vida dele, segundo a vida do Lázaro. Então tem a ciência da psicanálise que vai analisar isso na questão dos traumas de infância, né, para saber até que ponto ele pode ter gerado um distúrbio de personalidade nesse sentido. Tem nas ciências naturais e fazendo já a questão da religião, as ciências naturais também devem valorizar esse lado do psíquico, que a religião ajuda a formar o lado psíquico, estabilizar diante do trauma da morte, ajuda o bem-estar. E a questão de Deus é também uma questão inconsciente, que se reprimida pode gerar. Que a questão do inconsciente coletivo, das religiões e da visão de Deus, é essa questão de a pessoa sujeitar e mais facilmente se atentar para uma ordem universal. Daí que Teilhard de Chardin fala na questão da religião, né, que foi o primeiro passo para chegar à razão e chegar à ciência, nessa questão de que a religião é o primeiro a ter essa visão universalista, para escapar da visão individualista de cada. E a judaico-cristã, com a questão do Deus único, ela superou uma outra coisa que Hegel já falava das religiões animistas, que ela coloca o totem. Então Deus é um Deus fragmentado, e é um Deus ao dispor das intenções panteístas e a intenção de cada pessoa. O Deus é um Deus de uma tribo. O Israel também acha que Deus é o Deus só de Israel. O cristianismo vem falar de um Deus universal. Não é esse Deus, e não um Deus panteísta que tem sentimentos humanos de vingança. A Bíblia ainda tem esse Deus panteísta, sentimento de vingança, de guerra. Nós já falamos, falam do leão de Judá, né, de Israel, o leão de Judá, Cristo, leão, essa figura meio panteísta e o resquício das religiões animistas no judaísmo, e que ainda influencia alguma coisa do cristianismo. Então, aqui as inferências que nós fizemos do nosso estudo, o Wallace Ciência Sensível, procurando a ciência, Ruar de rua, e a religião, do Ruar do espírito, em aramaico, Al, de Alá, né? Ruar é do aramaico, do judaico, do espírito. Né? E é isso que nós teríamos que falar. Boa tarde.